E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoe, irmãos. Novamente vamos ler Hebreus 13, 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Que sempre tu és o mesmo. Te manifestas diferente, mas és o mesmo em todo o tempo. O mesmo Deus, o mesmo Cristo, a mesma palavra, sempre ajudando o seu povo no tempo oportuno. Ajuda-nos mais uma vez, enquanto ouvimos mais um pouco a sua palavra, sendo que o que nós já ouvimos até aqui foi tão tremendo. Mas, Senhor, queremos ouvir mais um pouco. Temos tempo para isto, para a palavra. Fale conosco para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentarmos. Deus eternamente. Muito bem. Jesus Cristo, sempre o mesmo. E irmão Branham mostra que Cristo estava nos profetas no Antigo Testamento, e agora ele é o mesmo no final de todas as eras. Ele só vem mudando o morfe, o corpo que o apresenta, mas o de dentro é o mesmo. Sempre ele manifesta assim. O parágrafo 222, provando a sua palavra. O Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era. Vocês veem uma sequência da mensagem de ontem, porque ainda faltava mais alguma coisa para dizer. Não através da era da igreja, através de justificação, santificação, todas estas coisas aqui. Ele já está mostrando que o Filho do Homem está revelando no mesmo poder, não através da era da igreja. Mas o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? A palavra. E a palavra é mais viva do que? Poderosa do que espada de dois gumes. E discerne os pensamentos que estão no coração. O que ele teve de fazer? Ele tem de provar essa palavra. O que ele fará? Note isso quando vemos acontecer. Veja isso da mesma forma quando ele esteve aqui no princípio, a coluna de fogo. Que coisa! Provando que ele é
Hebreus 13:8. Disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que foi isso? Jesus Cristo, o mesmo ontem, que era Cristo que estava com Moisés no deserto. O mesmo Cristo, ontem, com Moisés no deserto. Quantos sabem que a Bíblia diz isto? Ontem. Foi Cristo, quando Paulo estava aqui falando, aqui hoje. Crê você nisso? No Novo Testamento. Então, o Filho do Homem, que é a palavra, o mesmo Cristo, no último dia, está vendo? Muito bem. Muitas vezes eu pergunto: você está vendo? O mesmo Cristo, o Filho do Homem, o mesmo Cristo, no último dia, ele não podia dizer: eu sou. O nome dele, o William, já dizia que eu sou. Ele não precisava nem falar. O nome já dizia: eu sou. I am. Eu sou. Glória a Deus. 240. Eu tenho notado assim certas revelações que o irmão Brana deixa escapar na oração. Ele não queria, talvez, falar tão claro para o povo, mas na hora da oração ele deixava escapar. Não precisa inclinar a cabeça. Ele diz, provando sua palavra, 240, inclinemos a cabeça um momento. Amado Deus, aquele que ressuscitou o nosso Senhor Jesus dentre os mortos para provar a tua palavra, e ele está vivo hoje. Prova a tua palavra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Prova a sua palavra. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para sempre. Aí ele mudou a expressão. Ele não disse eternamente, porque ele tinha que explicar algo. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para sempre. Entre aspas. Se não fosse para sempre, talvez tropeçaria alguns deles, fecha aspas. Não pausei para explicar, Senhor, mas para sempre, eles sabem que é apenas um espaço de tempo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. É um espaço de tempo. O espaço de tempo é dentro das eras. O tempo está dentro das eras. Eu sei que, de um lado, nós estamos no tempo, mas do outro lado, não estamos no tempo mais, porque o tempo é as eras, e nós estamos no período de Santa Convocação, e Santa Convocação é depois das eras. Quando termina aqueles 7 meses, aí já entra outra Santa Convocação, que foi a mensagem do profeta. Ele mostra isso também no futuro lar, que não estamos no tempo, estamos na eternidade. Então vai guardando isso. Deus eternamente. Nós estamos vivendo num espaço de tempo que as pessoas não percebem, porque você está na eternidade. É um período que você sente, que você se gripa, porque isso mostra o tempo natural. Mas o outro lado é eterno,
porque não há tempo. Você está na santa convocação, e a santa convocação é quando Deus está encarnado naquele dia, naquela manifestação, você está vivendo. Agora, isso foi no tempo de William Branham. Hoje, ele mesmo, Cristo, o mesmo Cristo, ele só muda de nome, mas é o mesmo Cristo. Era Cristo, mas o nome era Moisés. Nós temos aqui a mensagem, lemos ontem, e parece que tem que dar mais um toque nisto. Era Cristo, mas o homem era Jesus. Era Cristo, mas o homem era Branham. Mas sempre é o mesmo Cristo. É aquela unção de Deus que desce e se manifesta entre o povo. Agora presta atenção. Não pausei para explicar, Senhor, mas para sempre. Eles sabem que é apenas um espaço de tempo. E agora, depois desta era, não mais haverá para sempre. Será eternidade. Você quer que os outros te entendam? Se eu vivesse no mesmo tempo que eles vivem, se vivêssemos com a mesma mensagem que eles vivem, se tivéssemos a mesma fé que eles têm, seríamos conhecidos, entendidos. Se Jesus vivesse no mesmo mundo dos discípulos, ele teria sido entendido, mas o irmão Branham diz, ele não vivia naquele mesmo mundo dos discípulos, por isso ele era um místico para os próprios discípulos. Os discípulos não o entendiam, e vai chegando a um ponto que o eleito é um místico para o próprio irmão que está ao lado dele, a irmã que está ao lado dela, o pai, a mãe, o marido, a mulher. A pessoa eleita é aquela pessoa não entendida pelos outros, e não se esforce para fazer os outros te entender, porque você está vivendo além, você está vivendo na eternidade. O irmão Branham diz que o Espírito Santo, a era que ele pregou, que era a era do pescoço, ele estava mostrando que aquilo era a eternidade, porque a santa convocação dá depois da sétima era e na eternidade, quando você recebe essa revelação. Ela não é do seminário, ela não é da terra, ela é da eternidade. A revelação dos selos não é daqui. Por isso Deus teve que tomar um homem daqui e levar lá em cima, acima do monte, dentro da nuvem, mostrar para ele tudo isso e descer nele. Em outras palavras, não te preocupes no que falar, porque eu falo na sua boca. Abre a sua boca e eu a encherei. Quando William Branham estava pregando, não era William Branham, era Cristo. Agora o irmão Branham faz nós chocar mais um pouco. O irmão Branham não diz apenas que era Cristo, o irmão Branham diz que era Jesus Cristo. E isso choca as pessoas. Mas quando passa esta era, ele diz, depois desta era, não há mais, não mais haverá para sempre, porque para sempre é de era a era, para sempre é de Paulo a Branham, como sétimo mensageiro da sétima era da igreja. Mas quando ele toma a posição de sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, aquilo está na santa convocação, está acima das eras, está além das eras, e as pessoas não entendem porque aquilo é chamado também de eternidade. Você está num lugar que só os eternos entendem, e os eternos são aqueles que nasceram do eterno, são filhos do eterno. Se não é filho do eterno, se não é filho de Deus, como vai entender Deus? O homem natural, diz São Paulo, ele entende as coisas naturais. Mas o homem espiritual, ele entende as coisas do céu. Ele discerne bem todas as coisas, diz Paulo, mas ele mesmo, o homem espiritual, de ninguém é discernido. Quer dizer, os outros não entendem, ele não o discerne, porque ele é espiritual.
Isso aconteceu na casa de Jacó. José era espiritual, os irmãos dele não eram. Mas Jacó estava ali, amando o espiritual, amando José. Não podiam fazer nada contra o José. Mas o mais velho, que tomava conta dos demais, também não respeitou aquilo, enganou o pai, fez de tudo, tirou o espiritual do meio deles. Ele fala coisas que nós não entendemos. A gente conta um sonho para ele, pensa que vai dar alguma coisa boa para a gente. Dá o contrário. Contamos sonho para ele. Todos os 12 ou 13 estavam inclinados diante dele. Contamos para ele do sol e da lua, ele disse que até o sol e a lua, que era o pai e a mãe, estava inclinado para ele também. Mas ele era espiritual. E os demais não amavam o espiritual. Mas um dia, eles precisaram daquele espiritual. Um dia eles foram ao Egito buscar alimento, porque faltou alimento. Até o natural mostra isso, faltou alimento na terra deles, que não podia faltar. Mas eles tiraram, deixaram o alimento fora, venderam o alimento. José, no meio deles, queria dizer prosperidade. Eles venderam a prosperidade. É filho da prosperidade, José. Mas eles venderam, nós não queremos ele aqui. O que ele prega, o que ele fala, o sonho que ele conta, nada dá certo a nosso favor, só a favor dele. Vamos nos ver livre desse rapaz. Vamos nos ver livre desse pregador. Vamos nos ver livre desse pastor. Vamos empurrá-lo. Vamos se ver livre desse eleito. O eleito, ele é espiritual. Você não causa bem lá no meio do lar. O lar de Jacó. O lar da graça. Porque você chegou no tempo da perfeição. Você é o eleito. É o perfeito. O perfeito é o eleito, diz o profeta. Isso não faz bem para eles. Eles não te amam. Para eles te amar, você tem que pregar o que eles crêem. Crer no que eles crêem. Mas não, nós não podemos, não conseguimos mais. Não governamos a nós mesmos mais. Perdemos o controle da nossa vida. Cristo é nosso cabeça. Ele está nos governando. Aonde Ele quer, nós vamos. Agora Ele manda falar coisa que os outros não crêem. E ao ler você regozija e diz, Senhor, mas eles não vão crer. O irmão Brana sabia, Deus mandou ele falar alguma coisa. Ele diz, mas espera, eles não vão crer, Senhor. Eu não vou nem falar porque eles não vão crer. Pergunta e resposta, ele falou sobre isso. Eu não vou falar. Não adianta, eles não vão crer. Mas o eleito crê sem o William Branham ter falado. Eu leio aquilo que o William Branham queria falar. A entrelinha está aí, onde você consegue ler aquilo. Tem hora que você encontra como os valentes de Davi. Davi não precisava falar, vai buscar água para mim. Não, bastava ele dizer, tenho sede. Ele sabia, aonde nós estamos não tem água, olha lá, a água está lá embaixo. Olha os filisteus guarnecidos em volta da fonte de Belém. Mas ele só olhou para lá e disse, quem me dera tomar um gole daquela água fresca que está junto à cisterna de Belém. Saiu 3 valentes de perto dele. Meu senhor, aguarda um pouquinho. Sacou a espada. Vamos lá. Aqueles homens eram homens que lutavam o dia inteiro, matando o inimigo, e à tarde a espada nem saía da mão, porque não abria a mão. Não abria a mão, a espada na mão. Um sozinho matava 300, 800 homens. Um sozinho. A gente não consegue vencer a gente. Que tipo de gentil nós somos? Que tipo de valente nós somos? Não conseguimos vencer a gente, vencer o lar,
vencer a incredulidade da família, vencer a incredulidade do marido, da esposa, a incredulidade da igreja, a incredulidade do pastor. Deus está esperando um valente que saca a mensagem, saca a espada e diz: eu vou dar água ao meu rei. O meu rei tem sede, eu vou dar água. Eles foram lá, furaram um buraco, irmãos, no meio daqueles filisteus. Só Deus podia fazer aquilo, porque 3 homens é muito pouco. Eram muitos filisteus que estavam guarnecidos em volta da fonte, em volta da mensagem. Ninguém sabe nada, nada de 7 trovões, nada de novo nome, tudo guarnecido ali, ninguém sabe nada. Mas saiu 3 valentes, furou um buraco e disse: nós vamos tomar desta água, nós vamos beber dos trovões, nós vamos beber da terceira puxada, nós vamos receber um novo nome. Entrou lá, olha, enquanto... aquilo, filho, é com um balde na mão, a espada na outra, o outro defendendo ali, e o irmão chegava e enchia o balde, e vamos agora, vamos. Saíram do meio deles, chegaram lá no Davi. Toma água, meu senhor. Davi pegou o balde d'água e jogou no chão. Que trabalho, que até o gentil tinha que entender. Eu tive um trabalho árduo, eu sofri, eu estava para morrer, enfrentei a morte. Agora eu trouxe água. Olha o que o meu rei fez. Ele falou que estava com sede, ele não bebeu. O rei sabia: eu não posso beber, isso não é água, isso é sangue. É sangue desses 3 valentes. Não posso beber. Derramou no chão. Que tipo de concepção você teria de fazer um trabalho e chegava, você queria que o natural fosse refletido claramente e ele bebesse água e pudesse dizer assim: oh, que grande homem eu tenho. Não, ele jogou a água fora e diz: isso é sangue de vocês, não posso beber. Deus estava naquilo, homens valentes. O que Deus está precisando é desse tipo de homem. Homem que saca a mensagem, a espada, e luta nesse dia contra esses filisteus incrédulos da mensagem, esses filisteus que não crêem nos 7 trovões, no novo nome, na terceira puxada, já concretizada na vida do profeta. Deus está precisando de valente, seja você um. Não importa o que vão dizer, a hora que você vive é depois das eras. Depois desta era não haverá para sempre. Oh, meu Deus, se eu falar você escandaliza. O que é para sempre? É Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, para sempre. Mas depois desta era você não terá mais Jesus Cristo para sempre. Você vai ter que mudar. Você vai ter aquele que é eternamente, e Cristo está naquele. É porque Cristo mudou de morfe, mudou de cara, mudou de nome. E você vai e segue aquela pessoa, e é exatamente aquilo que Deus falou. Deixa eu repetir outra vez: te darei um sinal eterno, não para sempre. Te darei um sinal eterno. Não era sinal para sempre, porque o tempo de para sempre estava terminando nas eras, e Deus já estava dando um sinal eterno agora. E qual era o sinal eterno? Quantos picos tem naquele monte? 17. Quantas letras tem seu nome? BRANHAM. Qual o sinal eterno? Era nome. Esse é o sinal eterno que eu te dou. Olha os 7 picos, esse é o sinal eterno, porque o para sempre termina dentro das eras da igreja, e quando termina as eras, aí começa o ministério do Filho do Homem. Isto é eterno. Esta mensagem que você crê, ela é da eternidade, ela não é um conto. Não é que alguém aprendeu num seminário, isso desceu do céu, veio numa velocidade tremenda do céu.
7 anjos da eternidade voando com Cristo no meio, para trazer esta mensagem que não é minha, não é sua. Essa mensagem é de Deus, e o eleito gosta de Deus, ama a Deus, não importa o que os outros falam. Depois desta era não haverá mais. Eu quero ver o povo pregar esse parágrafo. Como pregar se não crê? Como pregar se não vê? Depois desta era não haverá mais para sempre, será eternidade. Assim que ele era o mesmo Deus que estava em Moisés. Pode tomar outra vez aqui. O mesmo Deus que estava em Moisés, 281. O desvelar de Deus, o mesmo Deus que estava em Moisés. Quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. Bom, não é? Você toma isso daqui. O mesmo Deus que estava em Moisés ontem, estava em Jesus hoje, está em Brana eternamente. Agora não é para sempre, agora é eternamente. Acabou o tempo, acabou as eras, o Cordeiro saiu do trono, o livro não está mais na mão do Pai, o livro não está mais na mão do Cordeiro, o livro hoje não está mais nem na mão do 7º anjo, o livro está na nossa mão. Aleluia! Você pode procurar esse livro, por isso não está nos pregadores dos Estados Unidos. Olha a qualidade de noiva dos Estados Unidos, que o profeta se envergonhou daquilo e disse: Senhor, é uma coisa dessa que nós temos preparado para ti. E você pensa que o irmão Branham preparou, foi os pentecostais, os batistas, os metodistas? Não, ele tirou o povo de lá. E depois, quando veio a visão, mostrou que a igreja da América não tinha nada. Você pensa que a visão está falha? Ela está cumprindo. A América não tem mais nada. A América não tem mais nada para me dar. Uma vez eles tiveram porque tinha Deus americano. Hoje Deus é brasileiro. Assim que ele era o mesmo Deus que estava em Moisés e nos profetas, escuta bem para você ver. Então ele veio depois de um espaço de tempo e tornou-se homem, Jesus Cristo. Manifestou-se como Deus profeta, escuta. E então tivemos um espaço de tempo, 7 eras da igreja. E ele vem novamente, o mesmo ontem, hoje, para sempre. Acabou as eras, agora ele vem em Brana. Ele vem novamente. Só eleito para ver isso. Pensamos nisto. Salomão, naquele grande milênio dos judeus, quando nenhuma nação se atrevia a tocar neles, e aquele grande dom de Deus estava no profeta, que fez a rainha conhecer todos os segredos do coração. Nada se escondeu. A grande era, mostrando e tipificando que havia uma grande era que viria. E essa grande era em Brana. Aquele que discernia os pensamentos e intenções do coração estava ali. Puderam eles entender? Puderam eles ver? Deixa eu te dar alguma coisinha. O ano aceitável. Lucas 4, 18 e 19, Isaías 61, 2. 1 e 2. O ano aceitável. Ano aceitável é espaço. O ano aceitável é maior. O ano aceitável é 2 milênios. O ano aceitável do Senhor, Jesus Cristo, Deus hoje. Jesus Cristo, Cordeiro, profeta, Filho. Aquilo não fez dele 3. Como Pai, Filho e Espírito Santo não faz de Deus 3. O profeta diz Cordeiro, profeta e Filho, não fez dele 3.
Pai, Filho e Espírito Santo, não faz dele nem dois, nem três, é um só. Mas isso aqui foi o Deus hoje, foi o ano aceitável, ano. Hoje nós não estamos vivendo mais no ano aceitável. O povo diz, esse povo já não prega a Bíblia mais, não tem cabimento. Nós pregamos a Bíblia do dia, o dia que a Bíblia está cumprindo. O ano aceitável era o dia de Cristo. O ano aceitável durou 2 milênios. Este é o ano aceitável. É ano. Mas nós hoje não vivemos no ano aceitável. Nós vivemos no dia da vingança. Esse é o dia que nós vivemos. E aí eu teria que voltar lá em Êxodo outra vez, para mostrar que esse dia tem que voltar. Não está aqui, não, mas eu vou ter que voltar. Êxodo, capítulo 22, verso 20, para vocês verem esse dia. Nós não estamos no dia aceitável. Vamos pregar. Hoje é o dia aceitável. Posso pregar fazendo uma aplicação. É um dia aceitável, o ano aceitável, para você aceitar a terceira puxada. Aceitar. Mas hoje não é nem ano aceitável. Levanta a mão. Quem quer aceitar Jesus Cristo? Não vai adiantar mais. Jesus Cristo vai dizer, você está mandando o povo hoje me aceitar, e eu não sou nem Jesus Cristo mais hoje. Por isso não podia chamar Brana de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo era Brana. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Irmãos, esse anjo aqui nem apontava para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio perdoar a rebelião, ele veio perdoar nossos pecados. Olha que anjo, esse anjo aqui apontava para o Espírito Santo, e o Espírito Santo apontava para a Brana. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Esse anjo era Josué. Josué representa o William Brana, o mensageiro do último dia. Pérgamo 56, 58. Toma a mensagem para você ver. Isso combina. Isso forma o quadro. Não provoques a ira a Josué. Não provoques a ira o Espírito Santo. Não provoques a ira Brana. Porque Josué, o Espírito Santo e Brana, o dia é dia não aceitável, mas dia da vingança. Está aqui mostrando. Por isso a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas aonde é que está o Espírito Santo? Estava em Brana. Se hoje os pentecostais não aceitam nem quando o Espírito Santo estava em Pedro, há 2000 anos atrás, eu não estou falando de Jesus histórico de 2000 anos atrás, eu estou falando de um Jesus Cristo que veio na carne chamada Brana. Não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Agora não é mais um ano aceitável. Agora é dia de vingança, dia de juízo. Esta é a mensagem desse dia. Você lê Lucas, um teólogo sabe muito bem disso. Você lê Lucas 4, 18 e 19, aquilo ali, Jesus estava lendo Isaías 61, 1 e 2. E quando ele chegou ao término da escritura do seu dia, e apregoar o ano aceitável do Senhor, ele parou. Jesus não quis saber se o versículo não tinha terminado, mas aquilo cabia só a ele até ali, o outro não cabia seu ministério. Então ele parou ali no meio do versículo e apregoar o ano aceitável do Senhor. Alguém podia chegar e dizer: mestre, não é bom ler a escritura pelas metades, tem que se completar, dar sentido à escritura. Ele era a escritura. E eles queriam que ele
continuar, não posso continuar, isso não me pertence, isso daqui, o dia aceitável sou eu mesmo, mas o dia da vingança é Brana. Eu sei que todo mundo quer o ano aceitável, mas o ano aceitável foi 2000 anos atrás e terminou no espaço de tempo, e Deus já veio, já não é mais ano aceitável, é dia de juízo, é dia de vingança, é um novo nome. Aleluia. Vou repetir: Deus hoje, Jesus Cristo. Deus ontem, você vai, ele é o mesmo ontem, é Cristo ontem, é Deus ontem. Em Moisés, diz o profeta, o Desvelar 281. Eu poderia ler um outro que tem aqui também, mas deixa eu remir o tempo. Dia de vingança, juízo, Deus eternamente. O que representa isto? Leão, profeta, sétimo anjo. Está tudo aqui em Apocalipse 10, de 1 a 7. Está 10, de 1 a 7. Leão, profeta, sétimo anjo. Você não pode ter o sétimo anjo sem crer que ele é profeta. O sétimo anjo é um profeta, porque ele vai revelar o mistério. Então ele era profeta. Então já cumpriu, ele é profeta. Amém. Amém. Eu poderia dar uma corridinha ali no deserto e ver o que Paulo falou para os gentios. Todos nós já conhecemos isto. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E a pedra que os seguia, Moisés feriu ela duas vezes, mostrando a fraqueza, e que Cristo foi ferido no Calvário, e logo foi ferido aqui em 1963, outra vez, quando a mensagem veio na mesma a Jerusalém dos gentios, partindo de Tucson, pregada em Jeffersonville, mas a mensagem veio a Tucson, na Jerusalém, e ali mesmo eles crucificaram a Cristo outra vez em 1963, diz o profeta, quando foi revelado a palavra. O povo está bebendo da mesma pedra, eles estão bebendo da mesma mensagem, mas eles não sabem que essa pedra é brana hoje. Lá era Cristo. Mas você vai ver Cristo, procura Cristo no Velho Testamento. Paulo falou, mas procura Cristo no Velho Testamento, vê se você acha ele. Você vai saber do nome dele aqui agora, mas lá ele era Cristo. O profeta sabia que ele estava lá. O profeta sabia que Cristo criou o mundo. Deus estava fazendo isso em Cristo, criando céus e terra. Deus estava salvando em Cristo, e Deus estava revelando os trovões em Cristo. Mas você vê um Cristo lá do início, você vê um Cristo agora com o nome Jesus, e você vê agora um Cristo com o nome Brana, que é o novo nome, não é o nome Jesus. William Branham diz: Deus não pôs o seu nome em mim. 268, único lugar provido por Deus para adoração. Deus não pôs o seu nome em mim. Por certo, Deus pôs o novo nome, mas ele não podia falar. Ele falou nas outras mensagens, HM, é nome, faz parte do nome de Deus, e aquilo estava nele. Estava em quem? Ele falava em Gran, simplesmente para poder ficar de lado, e você não vê, só o eleito vê. Ele vai: Gran, olha bem, nunca tivemos um mensageiro com a terminologia HM, nós nunca tivemos, mas agora temos um, Gran, mas lembre bem, ele é 6 letras, e 6 é o número do homem, mas 7, aí ele não falou Bran, ele falou Abraão, 7. Mas nos dias de Gran, não era Abraão, era Bran. O 7 era Bran, mas ele deixava, olha Abraão. Só o eleito chegava: eu estou entendendo, você falou Abraão, mas eu sei.
Eu sei que é Bran. O eleito sabe, mas o não eleito não sabe. Aí o irmão Branham vem, Abraão Restaurado, 45, diz: HAM faz parte do nome de Deus. E as pessoas não percebem, e ainda continua dizendo: o novo nome não é Bran. Deus falou, Brana falou. Brana não precisa falar assim, ó, é o novo nome. Brana está dizendo uma coisa que é tão correta, e se você colocar em paralelo com o Velho Testamento, você vai chocar, como o povo dos dias de Jesus chocou, quando Jesus se colocou paralelo à lei, e mandou eles comer a carne do Filho do Homem, e beber o sangue dele, e eles olharam e disseram: não dá certo não. E você toma a terminologia para o nome de Deus, durante o Velho Testamento, é Iá, é El. Mas vem para o Novo Testamento agora, o Iá continua. Mas vem agora, quando termina as eras da igreja, depois que termina as eras da igreja, não é mais para sempre, não é mais Iá, é HAM, é novo nome. É isso que está a revelação falando para nós, é HAM, está claro. E vou repetir isso daí, porque nós não podemos cansar de repetir isso. 157, Abraão Restaurado, ele é Jeová Deus em minha carne nesta noite. Quando ele era Jeová Deus na carne de Moisés, como que ele chamava? Quando ele era Jeová Deus na carne de Cristo, como ele chamava? Então, se ele é Jeová Deus num homem chamado Brana, como Deus chama? E o sentido da palavra Bran, pela mensagem do profeta, não por nomes que você vai procurar o significado, mas pela mensagem do profeta, é sinal eterno. Bran, B-R-A-N-H-A-M, é um sinal eterno. Amém. Bom, eu acabo deixando coisa para trás também, porque não dá. Mas olha aqui, olha para vocês verem, 234, o desvelar de Deus, o mesmo agora. A glória e o poder do Espírito Santo, a glória da Shekinah, que vem sobre o crente agora, quero dizer, sobre o verdadeiro crente, que faz com que as obras de Deus e a fé entre nele, para crer na palavra de Deus. Tudo isto é escondido aos seus olhos. Eles dizem: estas coisas já passaram. Vê você, eles continuam dizendo, eles continuam vivendo atrás do véu. Não estamos mais atrás daquele véu, pequeninos. Deus está à vista para vocês. Como é que Deus pode estar à vista? Não estamos atrás do véu. Deus está à vista. O véu é carne, mas para o eleito não é véu mais. Nós não estamos mais atrás do véu. Nós estamos vendo Deus. Isto é o Deus eternamente. É pesado, mas sempre Deus veio. Ele teve 7 nomes redentores que apareceu durante todo o Velho Testamento, 7 nomes redentores, e depois ele veio com um nome em carne. Agora ele manifesta seu novo nome, e é depois que termina o espaço de tempo das 7 eras da igreja, aí Deus veio. Não estamos mais atrás daquele véu, pequeninos. Deus está à vista para vocês. Agora, Deus estava à vista, que jeito? Deus está à vista para vocês. Eles olharam: cadê Deus à vista? Eles não vê nada. Olha, você sabe que nem o irmão Brana viu. Vou agora falar para vocês que Deus falou para ele: te dou um sinal eterno, olha para lá. Brana olhou, falou para Deus: não vejo nada, Senhor. Não vejo nada. Aí Deus teve que descortinar a mão um pouquinho. Quantos picos tem aquele monte? Agora começou a ver. 7, Senhor. Quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-M.
Sinal eterno, não para sempre, sinal eterno. É um sinal eterno para te mostrar como Deus trabalha. Amém? Oh, será que eu perdi um parágrafo aqui? Tem muitos parágrafos desses que eu quero. Tem tantos que eu vou te falar. Dentro desta mensagem, o desvelar de Deus, aqui tem o parágrafo, acho que é 119 que eu marquei. Sim, Deus queria lhes mostrar o lugar de misericórdia. Deus lhes queria mostrar quem era Ele. Então o véu no templo, pela mão de Deus lá de cima, foi rasgado de cima para baixo e mostrou Deus em uma visão clara. Jesus Cristo pendurado na cruz, o lugar de misericórdia. Esse era o véu lá atrás. Agora você tem que encontrar o véu hoje, quando Ele está manifestado em seu profeta, nesse dia que nós vivemos. Amém? Deus está à vista, Deus está... 249. Deus está... Olha aqui. Isto permanece sendo velado. Estamos dentro de Cristo. Agora, como então todos os verdadeiros crentes o veem? A palavra de promessa para este dia manifesta abertamente. Agora, irmãos, a palavra da promessa para aquele dia era o dia de Brana. Era para ver Deus ali em carne. Agora, duro é nós ver Deus hoje. Deus em carne hoje, porque hoje é um corpo. E você tem que olhar um irmão para o outro, uma irmã para outra e ver Deus. Agora eu não posso ver Deus numa irmã pintada, numa irmã cortando cabelo, numa irmã de salto alto. Não posso ver Deus. Não posso ver Deus numa irmã de batom, numa irmã de esmalte. Não posso ver Deus. Não vejo. Não tem palavra. E Deus é a palavra. Não posso ver de maneira alguma Deus num homem fumando, bebendo, desonrando sua família, seu lar. Eu não posso ver Deus. Muda de ação, aí você vê Deus outra vez. Eu estou vendo Deus, agora eu estou vendo Deus. Porque você tem que ver a palavra. Eu não posso ver Deus em quem diz que os trovões não foram revelados. Eu não posso ver Deus em quem diz que a terceira etapa não aconteceu. Eu não posso ver Deus em quem diz que Deus não tem novo nome. Eu não posso ver Deus porque eu vejo Deus na palavra. E o irmão tem que ser a palavra do dia. E a palavra do dia tem novo nome. Aleluia. Isto permanece sendo velado, estamos dentro de Cristo. Agora, como então todos os verdadeiros crentes o veem? A palavra de promessa para este dia. Vou passar outra vez, a palavra da promessa para este dia. Apocalipse 10, 8 a 11. A América não viu a palavra de Deus para o dia dela. E o Brasil... Onde estão os brasileiros para ver a palavra de Deus para o seu dia? Dia da esposa, dia de comer o livrinho. Se você não come o livrinho revelado, se você não come 7 selos revelados, eu não posso ver Deus em você. Você não pode ver Deus em mim. Mas se nós comermos, nós começamos a ver Deus um no outro. É porque você comeu aquilo, então você vê Deus. Amém? A palavra de promessa para este dia manifesta abertamente. Esta é uma grande palavra, se você pode captá-la. Vem. Todos os verdadeiros crentes que estão na palavra, veem a Deus abertamente. O véu rasgado e Deus está diante de você de pé. Eu duvido que o William Branham está sentado. Eu duvido que o William Branham estava numa mesa de plenária sentado e dizendo: vocês veem Deus de pé e Branham sentado. Ninguém via nada. Mas você tinha que saber disso. Deus está diante de você de pé. Deus eternamente. Esquentou mesmo. Deus Moisés, aleluia. Deus Jesus, aleluia. Deus Brana,
muitos escondendo como uma tartaruga no casco. Deus em Moisés, oh, aleluia. Deus em Jesus, a tartaruga espinha mal o pescoço, aleluia. Deus em Bruno. Eles não conseguem, então se mete fogo nela, ela põe a cabeça para fora, então mete o fogo da palavra de Apocalipse 10, 8 a 11 nela. Deus está diante de você, manifesto. Aí ele pergunta assim: vem, Deus manifesto abertamente. Aí eles vão falar: esse povo ficou doido mesmo, porque agora até Brana é Deus para eles. Se nós temos os críticos na internet por todo lado, falando mal de irmão Brana, e porque Brana era profeta, e agora ele vai ter mais do que falar. Olha, vocês que só profeta, você está falando dele? Não, ele não era só profeta. Vocês pensam que Brana era um homem? Vocês pensam que Jesus era só um homem? Não. Ele era Deus. Vocês pensam que Brana era só um homem, só um profeta? Não, ele era Deus em carne. Olha, eu tenho mais aqui, então vai ficar para outro dia. Um dia passa para o outro. Mas é você se alimentar desta palavra. Irmãos, para quem é eleito, outro alimento não serve. Olha, graças a Deus, porque a misericórdia dele abriu isso para nós. Senão nós estaríamos no mesmo moinho que eles estão. Nós estaríamos lá também, em plenário de pastor, dizendo assim: Deus fala no plenário. E se engana quem não é eleito. Mas o eleito sai dela mesmo. Deus nunca falou num grupo de pastores, um grupo de pensadores. Deus nunca falou. Onde tem mais do que um, Deus não fala. Eu não posso falar mais coisa para vocês, certo? Tem coisa que eu não quero falar, porque você parece ser o único, mas eu não quero falar. Mas Deus não fala. Deus não fala. Se Deus repartir para outro homem, se ele repartir de um homem para outro, usar dois, aquele ali vai falar o mesmo que aquele outro falou. Se Deus fizer isso hoje, como ele fez com Moisés, tirou do espírito de Moisés. Moisés, você está cansado, você não dá conta mesmo, né? Mas vem cá, vou te mostrar o que você tem aí dentro. Quando ele disse que não dava conta, eu não posso, eu não dou conta de fazer isso daí. Aí Deus chamou Moisés: vem cá, eu vou mostrar o que você tem dentro, rapaz. Chama os anciãos aí, 70 homens. Pegou do espírito que estava dentro de Moisés e colocou nos 70. Todos falavam igual a Moisés, agia igual a Moisés. O espírito de Moisés em 70 anciãos, para ajudar no trabalho, que Moisés achou pesado, cargo pesado. Rio Grande do Sul começou com esse CD, cargo pesado. E Moisés disse: o cargo é pesado, Senhor. Aí Deus mostrou para ele: é pesado, mas tudo está dentro de você, tudo. Posso tirar de você e repartir. O que tenho eu posso repartir por 70 homens. O que está aí dentro, guardado, reservado. Só que os 70 não fazia nada diferente de Moisés, era para ajudar o povo. Porque Deus não pode fazer um trabalho com mais de uma pessoa, senão ele contraria a sua palavra. O único lugar que nós encontramos Deus trabalhando com 2 profetas é entre os judeus, Moisés e Elias. Fora disso, irmão Brana mostrou em toda a escritura que Deus só trabalha um profeta de cada vez, porque Deus não pode fazer em 2, mas para Israel vai ter que ser 2. Só para eles vai ter que ser 2. E vou clarear para você: não é Brana, não. Porque o irmão Brana disse que não é.
Tem gente da mensagem esperando irmão Brana ressuscitar e ser um das testemunhas, ir lá pregar e morrer outra vez. Contrário a Hebreus 9:27. Contrário à palavra. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso o juízo. E não acontece com ninguém diferente. Oh, mas espera lá. Oh, olha Elias. Elias não morreu. Oh, olha Moisés. Moisés também não morreu. Ele passou por um ato de morte. Se ele tivesse morrido, olha, na hora que Satanás estava preocupado, falando com o arcanjo Miguel, ele queria saber sobre o corpo de Moisés. O problema é seu. O Senhor te repreenda. Você quer saber? O Senhor te repreenda. Quer saber do corpo dele? Por quê? Porque todos os corpos são pó. E pó é a comida da serpente. E o diabo disse, eu não vi isso daí. Esse eu não comi. Teve um que não deu tempo de eu comer. Antes dele apodrecer, para eu começar a comer, saiu. Era Cristo. E Moisés, antes de apodrecer, morreu no Monte Nebo. E antes de apodrecer, os anjos chegaram e levaram ele para casa. E não, você vai passar só por um ato de morte, porque ainda vou te usar mais. Por um ato de morte. É por isso que lá em São Judas não encontrou, porque se encontrasse, irmão, o corpo de Moisés, não podia ser usado também. Nós temos escritura para isso. Entende? Se Satanás tivesse encontrado o corpo de Moisés, Moisés não podia vir, porque Moisés vem 2 vezes e Elias 5, e a Bíblia diz que Moisés morreu, e ao mesmo tempo diz que não foi encontrado o corpo dele, então não morreu. É a força de expressão profética que enganou o diabo naquele dia. Ele procurou, não, mas eu não vi isso daí, eu comi tanta terra, eu queria comer desse profeta. Não deu para comer. Amém. Senhor, isto para nós é claro, mas para muita gente é mistério. Mas estamos agradecidos por esta mensagem, este mistério revelado, que o Senhor manifestou através do seu profeta. Muito obrigado, Pai. Continuamos ainda crendo que o Senhor mandou um profeta e o Senhor foi Deus em carne no profeta. Foi tanto Deus em carne que o Senhor deu tudo para ele, dizendo: o que você quiser, peça. O que você quiser fazer com esse casal, faça. E ele demonstrou misericórdia naquele tempo e diz: eu os perdoo. Pai, isso tudo foi para demonstrar que Deus estava num corpo de carne, agindo, manifestado. Muito obrigado, Pai. Que o seu povo continue tendo luz desta mensagem para a sua glória. Amém, Senhor. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria, caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada.